Como venci minha última crise de ansiedade? Depois dessa crise, e depois de tê-la vencido, eu nunca mais tive uma crise como aquela. Na verdade, tive outras vontades de ter crise, sabe quando ela começa a vir? Mas sempre tive vitória, foram diminuindo, até que hoje não tenho mais. E essa última crise importante que aconteceu foi há cerca de 4 anos. Então eu estava numa viagem, porque eu trabalhava com roupas, eu era dono de uma loja de confecções e vendia no atacado, uma pequena loja ali num mercado. E tinha clientes em vários lugares e notava a necessidade de ir a uns polos de confecções que tem no Brasil para poder adquirir algumas roupas. Um dos polos principais, e é o que eu mais adquiria roupas lá nas fábricas, era o polo ali que fica em Pernambuco, naquelas cidades ali de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e também Caruaru. Aquele centro ali é um polo importantíssimo de confecções para o Brasil inteiro, os preços são excelentes ali. E eu moro a muitos quilômetros de lá e precisava fazer uma viagem para lá. Geralmente eu costumava fazer pedidos por telefone, por WhatsApp, e os pedidos vinham, mas eu sentia a necessidade de ir para lá para poder ver novidades e me integrar ali com os fornecedores e descobrir as tendências para poder adquirir novos produtos para minha loja. E nessa viagem eu contratei uma excursão, e a excursão já fazia viagens para esse lugar. E beleza, no dia marcado eu estava lá, entrei no ônibus e fomos seguindo. Nesse ônibus, para poder matar o tempo, porque eram 18 horas de viagem, eu estava ali lendo um livro, né? E esse livro falava sobre coisas boas, sobre experiências celestiais, coisas positivas. Mas também falava um pouco sobre morte, né? Porque falava sobre experiências de um garoto e que ele teve uma visão muito importante do céu, mas acabava mencionando um pouco uma experiência que era positiva, mas tinha uma ligação com a eternidade. E minhas crises de ansiedade, elas estavam relacionadas a questionamentos sobre a eternidade. Então, se eu começasse a pensar sobre a eternidade e coisas negativas se uniam àquela racionalização, então logo o medo se unia àquilo, aquele medo aumentava e vinha a crise. Uma sensação muito grande de desespero, uma sensação muito forte de total desesperança, um sentimento terrível e que não dá para querer para ninguém que se sinta aquilo, porque você se sente sem chão, você se sente numa situação assim inescapável e você só deseja que aquilo saia, aquele sentimento de angústia terrível que começa a fazer com que o seu corpo haja de acordo com aquele sentimento. Então existem crises diferentes por razões diferentes e de maneiras diferentes entre pessoas diferentes. Mas estou aqui descrevendo como era o meu caso, para que de alguma forma eu possa contribuir para com pessoas que passem por situações semelhantes e como vencer. Então, como como posso dizer, aquela conclusão que eu chegava na minha mente, de que não havia mais jeito, de que era desesperador, de que a eternidade depois da morte não tinha mais jeito, não havia mais volta. Eram coisas relacionadas a isso. Não interessa assim o que é que eu realmente pensava. Mas eram conclusões a que eu chegava em minha mente que estavam relacionadas a um desespero, a uma não solução. E aí o sentimento de medo por causa daquela não solução, daquela inescapabilidade, era muito grande. E o desespero começava a fazer com que o meu corpo atuasse de forma correspondente. Então eu sentia um calor imenso no meu corpo, alguma aceleração nos batimentos cardíacos. Eu sei que pessoas sentem muita aceleração, não era o meu caso, mas era um sentimento de desespero muito angustiante, terrível, que eu tinha vontade de sair daquilo de alguma maneira, e também um calor muito grande no meu corpo, e o corpo começava a reagir de forma terrível de acordo com aquele sentimento. E eu só desejava que aquilo passasse, eu lutava para colocar outros pensamentos em minha mente, tentar lutar contra aquilo, mas os pensamentos tinham vontade própria, eram mais fortes do que eu podia conter. E eu estou falando de como eram as crises, de como era a crise, porque na verdade eu nunca tinha sentido uma crise de verdade, eu tinha tido vontades de ter uma crise, era um início, sentia aquele desespero, não sabia bem o que fazer, tentava me distrair, ia para algum lugar, e quando eu passava a pensar em outra coisa, aquela vontade diminuía. Mas eu tive crise mesmo, foi nessa viagem. Então eu estava naquele ônibus, e eu estava lendo aquele livro, e apesar de que o livro falasse coisas positivas, eu estava suando muito, porque aquela angústia tinha vindo, né? E aí eu suava muito e pensava coisas negativas a respeito da minha viagem naquele ônibus. E aquele ônibus eu senti que ele estava muito veloz,
E ele fazia ultrapassagens velozes também. E a cada vez que ele fazia uma ultrapassagem, que ele ia para a pista da esquerda para fazer ultrapassagem de algum veículo, aquilo me trazia um desespero muito grande. E eu já estava acostumado a viajar de ônibus. Já viajei muito, mas muitos quilômetros de ônibus. Já viajei por 4 regiões deste país de ônibus e não tinha sentimento nem parecido com esse que eu senti nesse dia. E o que era comum para mim acabou se tornando muito difícil, que era fazer uma simples viagem de ônibus. E eu não estava aguentando mais ficar naquele lugar. Eu estava sentado numa parte mais de trás do ônibus e aquele lugar me pareceu ser mais claustrofóbico. E os movimentos do ônibus me faziam ficar muito angustiado. Eu queria sair daquele ônibus de qualquer maneira, mas eu não encontrava maneira. Eu estava com aquele sentimento só aumentando e meu corpo molhado de tanto suor e tanta angústia e eu não sabia o que fazer. Eu queria talvez gritar, mas era muita vergonha gritar ali por motivo nenhum. Então fui aguentando tudo calado, até que eu decidi dentro de mim mesmo que eu deveria desistir daquela viagem. Desistir daquela viagem era dizer para mim mesmo que eu não era capaz de fazer uma simples viagem. Era angustiante também porque eu não era capaz de fazer aquilo que era básico, que era entrar no ônibus e chegar ao destino, descer dele, fazer as compras que eu precisava fazer, me comunicar com as pessoas. Aquele sentimento de angústia tão forte não permitia que eu fizesse coisas simples e me senti psicologicamente deficiente, me senti um fraco, me senti bastante derrotado, porque eu tive que decidir ficar na próxima parada daquele ônibus. E naquela viagem que tinha começado por volta da 1 da tarde, haveria uma última parada, que seria num restaurante na beira da estrada. Depois disso, viajaríamos à madrugada e chegaríamos lá, mais ou menos de manhã, do outro dia, umas 5 da manhã, possivelmente. Então aquela era a última parada, antes de eu ter mais várias horas de viagem. E se eu resolvesse descer, eu teria que descer numa pista no meio do nada. Então eu teria que parar num lugar habitável, onde eu pudesse passar a noite. E esse restaurante onde esse ônibus parou também era uma pousada, o que foi ótimo. Mas aí eu tive que falar com a dona da excursão e falei: ó, minha amiga, você me desculpe, depois eu entro em contato com você de novo para poder explicar essa situação, mas é que eu vou precisar desistir da viagem, eu vou ficar aqui nessa pousada mesmo. Ai, aquilo foi muito frustrante, que eu tive que ficar por ali. E as pessoas que viam que eu tinha desistido da viagem, perceberam que eu ia ficar por ali pela pousada, que eu não conseguia dar prosseguimento, ficaram especulando sobre qual era o motivo de eu ter ficado. Qual era o motivo de eu ter ficado naquela pousada ali já durante a noite? Qual era a razão de eu ter desistido da viagem? E eles fizeram especulações como se eu estivesse com depressão. E pensaram, se ele está com depressão, a dona da excursão foi gentil e falou pro pessoal da pousada que ela conhecia: ó, ele vai ficar aí na pousada e o que ele precisar, né, ajudem-no aí, porque ele tem depressão e eu conheço uma pessoa que tem depressão e eu acho que ele tem depressão, então vocês ajudem no que ele precisar. Eu não sabia o que eu tinha, tá? Então não era depressão, mas era uma crise de ansiedade e eu não sabia até aquele momento o que eu tinha, porque eu não tinha realmente tido uma crise até aquele momento. Então eu fiquei ali sentado, eu lembro que eu peguei o jantar, mas aquele sentimento era grande dentro de mim, eu tentando lidar com aquilo, e me sentei sozinho ali, me despedi de algumas pessoas que eu conhecia. Eu falei: ó, desculpe, eu não vou continuar a viagem, eu vou voltar para minha cidade, mas não vai dar para continuar. Mas por quê? Porque, sei lá, eu não sabia também explicar, eu não tô me sentindo muito bem e pretendo ficar por aqui. E eu fiquei naquela pousada que era a vários quilômetros da minha cidade também, era no meio do caminho. Eu não sei dizer aqui, talvez uns 500 quilômetros, talvez mais, da minha cidade. E fiquei por lá quando as pessoas entraram naquele ônibus, aquele ônibus partiu e continuou a viagem. E eu fiquei, foi um sentimento de derrota muito grande, de frustração. E eu chorei porque eu não era capaz de fazer algo simples. Mas o que acontece é que aquele sentimento continuou. E aí eu falei com o pessoal, arranjei um quarto para poder passar a noite. E um quarto simples, mas aconchegante. Lá estava eu, mas tive que passar a noite sozinho e longe de qualquer pessoa que eu conhecesse, que pudesse me dar um conforto, que pudesse me dizer alguma coisa que me reconfortasse. Às vezes você simplesmente estar perto de alguém que você ama e dar um abraço, isso já te conforta bastante. Então eu poderia estar perto da minha esposa, dar um abraço nos meus filhos e me distrair ali brincando com eles. Eu arranjaria qualquer jeito para poder me distrair, pegaria uma bola
e meus filhos brincariam comigo ali, chutando bola dentro de casa, e aquilo ajudaria demais. Porém, naquele momento de crise eu estava completamente isolado e longe de qualquer pessoa que eu conhecesse. E estava difícil para dormir, estava difícil para simplesmente dormir, porque aquele sentimento ainda estava sobre mim como um manto de frieza, um manto de tristeza, um manto de angústia. E às vezes a crise queria vir de novo, e era desesperador. Muitas vezes eu ia ao banheiro, ligava o chuveiro no frio, porque só funcionava se fosse no frio, porque o calor que vinha no meu corpo era muito forte. E aí, para combater aquele calor tão forte, aquele sentimento de desespero, eu percebi que entrar no chuveiro frio ajudava a diminuir o calor e ajudava a passar aquela crise, né? E eu fiz isso várias vezes, e às vezes eu ficava ali abaixado de cócoras, debaixo do chuveiro mesmo o chuveiro desligado, porque caso viesse alguma crise, era só levantar e abrir o chuveiro e deixar aquela água cair sobre minha cabeça, e aquilo ajudava a combater. Mas o que eu faria se não tivesse um chuveiro? Se eu tivesse que sair da pousada? Se eu tivesse que viver uma vida normal? E aí eu pensei em pesquisar na internet e ver o que estava acontecendo comigo. Pesquisar e descobrir o que era aquilo. Mas eu tinha medo, né, de pesquisar na internet. Era um medo grande de simplesmente colocar as palavras negativas que poderiam desencadear uma nova crise. Porque se eu descrevesse o que eu estava sentindo, eu sentia que se eu escrevesse ali no Google ansiedade, medo, angústia, as coisas que eu estava sentindo, e perguntasse o que é isso, talvez a simples escrita de uma daquelas palavras poderia desencadear novamente uma crise. Então eu evitei fazer isso por várias horas, né? Fiquei nessa luta durante aquela noite e durante a próxima manhã, até que eu finalmente consegui escrever algumas palavras no Google e perguntar o que era isso. E aí o Google sugeriu que fosse depressão, ansiedade e outras situações psicopatológicas. E aí eu fui analisando, eu já conseguia ler palavras negativas ali, já consegui descrever, eu já estava mais forte, digamos assim. E aí eu consegui definir ali, olhando aquelas características, e vi que depressão tinha algumas características parecidas com o que eu sentia, mas não batia. Mas ansiedade batia perfeito todas as características do que eu sentia, do que eu vinha sentindo antes. E era uma crise que eu estava sentindo de ansiedade. Eu, de repente, entendi o que era aquilo. Então isso é que é ansiedade. Meu Deus, eu não desejo isso para ninguém. É terrível. E aquilo me ajudou a descobrir que quando alguém tem um sentimento diferente do nosso, digamos, alguém tem certo medo de alguma coisa, talvez um medo de altura, medo de lugar fechado, medo de barata. Muitas vezes, se aquele medo não é um medo que você tenha, você não compreende e trata aquilo como frescura. Eu não costumava tratar como frescura outros medos, talvez o de barata de vez em quando. Mas quando você passa pelo medo, aí você entende bastante que quando é na sua pele a coisa é diferente. E você passa a respeitar o medo da outra pessoa. Então, se você em algum momento achou que era frescura alguém ter medo de alguma coisa, ainda mais se for uma crise de ansiedade, aí, meu irmão, é interessante que você repense, porque quando é com você, é bastante difícil, tá? Dependendo do grau de medo que você passa. Então, o medo do outro tem que ser respeitado. Não é uma frescura, é algo que pode ocorrer e você deve estar ali para ajudar. Se você está ali naquele momento, então você foi guiado para poder ajudar aquela pessoa de alguma maneira, tá? Então aquilo me ajudou a respeitar muito mais as pessoas em suas dificuldades. E quando eu pesquisei ali, vou já contar como é que eu venci essa crise. Eu pesquisei também no YouTube e algumas psicólogas contavam algumas técnicas de como vencer a ansiedade. E eu cheguei a um vídeo que infelizmente eu não encontrei mais, pesquisei no YouTube agora, já faz uns 4 anos isso, e aí eu não achei o mesmo vídeo, senão eu colocaria aqui. Mas o que é essencial nesse vídeo eu vou passar para você agora, que é que a técnica que ela usava, primeiro ela nos levava a lembrar de uma árvore caída, e essa parte eu não entendi porque ela me levava a lembrar de uma árvore caída, fazia parte da técnica. Só sei que a parte mais importante para mim foi que eu deveria me lembrar de um momento bom, de um momento em que me trouxesse muita alegria, que me trouxesse sentimentos bons, sabe? O que eu realmente gostaria de estar fazendo agora. E ali distante, talvez uns 500 quilômetros da minha casa,
com medo tal que eu não tinha mais coragem de entrar no ônibus novamente. Não tinha coragem de entrar num carro que fosse dirigido por outra pessoa, porque eu não confiava. Naquela hora, o sentimento era que eu não confiaria em ninguém dirigindo nenhum carro. Eu até poderia dirigir um carro eu mesmo, mas eu não daria o controle a outra pessoa. Naquele momento eu estava com um medo que não me permitia entrar em qualquer ônibus. Então eu não sabia como é que eu ia parar em casa, sinceramente, porque eu não queria entrar em ônibus, não queria entrar em nenhum veículo que fosse dirigido por outra pessoa. Eu não sabia como seria capaz de voltar para casa, porque a pé não dava. E aí aquela técnica dizia para eu lembrar de sentimentos bons e do que eu gostaria de fazer naquele momento, que era estar em casa com minha esposa e meus filhos. E eu me emocionei ao lembrar que seria muito bom estar com eles. E lembrei da alegria que era estar com eles, que era brincar com meus filhos, estar ali ao lado da minha esposa, conversando ou não, sempre é uma alegria estar com ela. E aquele sentimento bom foi até vindo em meu coração como uma pequena semente que vai brotando, sabe? E depois de tantas horas de angústia, um sentimento bom, mesmo que pouco, foi surgindo lá dentro. E aí, naquela técnica, no final, ela disse o seguinte, que você produz esse sentimento bom, lembre-se do que você gostaria de fazer e deixe aquele sentimento crescer dentro de você a ponto de substituir, sabe? Aquele sentimento difícil de angústia que você está sentindo. Então eu comecei a focar naquele sentimento, no quanto eu gostaria de estar com meus filhos, do quanto eu gostaria de estar em minha casa com minha esposa. E aquele sentimento foi crescendo, 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 como se uma semente de uma árvore boa fosse crescendo e tomando espaço em meu coração e afastando toda a escuridão para fora. Toda a erva daninha de medo foi empurrada para fora. Enquanto eu sentia aquele sentimento, deixava ele crescer e crescer dentro de mim, a ponto de torná-lo real ali. Me senti quase como se em casa e de repente eu me descobria muito mais feliz naquele momento. E aquele sentimento me ajudou demais porque foi como se fosse uma injeção de alegria. Uma injeção de sentimentos bons. E eu descobri que se eu fizesse aquilo de forma mais constante ao longo dos meus dias, eu poderia não apenas vencer a crise quando ela começasse, mas também prevenir que ela viesse, como se fosse uma vacina. Em um próximo vídeo eu quero falar como é que a partir daquele dia, eu comecei a combater de forma preventiva a ansiedade, de maneira que eu nunca mais tive uma crise como aquela. Houve algumas situações em que houve um sentimento vindo para ver se a crise começava, mas eu já estava esperto e utilizei essa técnica novamente. Essa técnica de trazer para o meu coração, para a minha mente, para o meu sentimento, coisas que eu realmente gostaria de fazer, alegrias que eu já senti, que gostaria de estar sentindo, e reproduzi-la novamente dentro de mim, a ponto de aquilo crescer como uma semente e expulsar todo o mal dentro de mim. E foi isso que eu fiz. Eu espero que, se você tentar, isso funcione com você. Eu sei que é fácil dizer o que funcionou comigo, como se automaticamente devesse funcionar com você. Eu desejo sinceramente que funcione, apesar de saber com sinceridade que cada caso é um caso. Mas você não deve se esquecer de buscar ajuda. Buscar ajuda profissional, buscar ajuda das pessoas que estão à sua volta e te amam. E você sempre buscar ajudar-se a si mesmo, porque não é fácil, mas quem vence, quem passa pelo outro lado do vale, aprende coisas que ninguém aprendeu. Se você passa por determinado vale e sai do outro lado como vencedor, você pode estar ajudando alguém. Você pode estar fortalecendo outras pessoas que porventura vão passar pelo mesmo vale. Então eu incentivo você se quiser ajudar mais alguém a fazer o mesmo que eu fiz, a vencer a crise de ansiedade, compartilhe esse vídeo. E se você sentiu alguma coisa semelhante, se identificou de alguma forma, faça um comentário nesse vídeo, tá bom? Então curta e é isso. Até o próximo vídeo.